Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem legal de uns trechos aqui relacionados ao livro Trabalhe 4 horas por semana. Temos um material que dá uma ideia de linha do tempo, sabe? E apresenta umas figuras ligadas a essas ideias. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar destilar os conceitos principais, né? E ver como eles aparecem nesses exemplos, nesses momentos que os textos trazem. A ideia é focar em como repensar essa relação: trabalho, tempo e, bom, estilo de vida. Perfeito. Então vamos lá. A origem disso parece que está lá em 2002, né? Quando Tim Ferriss foi falar em Princeton, convidado pelo ex-professor dele, o Ed Shaw. Isso. E foi ali, segundo os textos, que ele teve um estalo, assim. Percebeu que ninguém estava parando para perguntar por quê. Sabe, por que essa busca sem fim por dinheiro? Ou para vender uma empresa? Qual o propósito real? Faz sentido. E essa pergunta inicial, pelo visto, não ficou só na filosofia, né? Não mesmo. Parece que foi aí que ele começou a, digamos, testar na prática como desamarrar o tempo do dinheiro. Os textos mostram essa jornada de desafiar as ideias prontas sobre vida e trabalho. Um exemplo disso é o negócio do Doug, o ProSoundEffects.com. Ah, lembro desse. Lançado em 2005. Depois de uns testes no eBay, né? O foco era gerar receita, mas investindo o mínimo de tempo possível. O conceito da musa, que ele fala tanto? Exatamente. A Musa, para quem talvez não lembre, é aquele negócio pensado para gerar renda quase que sozinho, né? Depois que você monta a estrutura. O caso do Doug é um bom exemplo dessa busca por um fluxo de caixa mais automático. Sim, mas não é o único caso de sucesso que aparece, né? Não, não. Os trechos mencionam também o Ed Bird, o Senhor Creatina. A empresa dele, MRI, parece que bombou ali entre 2002 e 2005 com o suplemento, o NO2. Verdade. Mas os textos dão a entender que não foi só sorte, né? De jeito nenhum. Sugerem que foi resultado de muito teste. Testes A/B especificamente em anúncios de revista. Um marketing bem direto e metódico. Isso talvez até antes do livro sair formalizando tudo. Interessante. E tem também o Joseph Sugarman, com os óculos Blue Blocker na QVC, vendendo milhares. O destaque ali, segundo o material, era a simplicidade e a eficácia do marketing dele. E essa busca por eficiência, por otimizar, não ficou só nos negócios pelo jeito. Os textos falam de automação, delegação. Com certeza. O próprio Ferris, lá por 2008, definindo regras para terceirizar e-mails. Quem não queria, né? Mas é interessante que os textos mostram que criar essas regras dá trabalho. Não é só apertar um botão. Pois é. E mencionam assistentes virtuais, tipo a Ritika e o Venti da Your Man in India, que foi uma das primeiras empresas conhecidas nesse ramo, né? Recomendada por um tal de Misha. Isso reforça a delegação como ferramenta-chave. Não é só sobre trabalhar menos, mas é trabalhar de forma mais inteligente, focar no que realmente importa. E essa eficiência toda, então, não era só para acumular tempo livre sem propósito, né? Os exemplos levam a crer que era para uma mudança de vida mais profunda mesmo. Exatamente. O próprio Ferris, um pouco antes de 2006, esticou uma viagem. Era para ser 3 meses, virou 15. Foi nessa época, parece, que ele começou a falar mais das tais mini-aposentadorias. Questionando aquele modelo de esperar até os 60, 65 para viver, né? Isso, propondo viver essas pausas, essas experiências, ao longo da vida. E a gente vê leitores aplicando isso. O tal de Cesare, que viajou pela Ásia. Aham. E planejava morar lá, tocando o negócio à distância. Isso exige uma mentalidade bem diferente, né? Totalmente. E o Jürgen Reiter também criou blog, planejou mini-aposentadorias, testou umas musas diferentes, tipo uma de aprender línguas com música, tinha planos para um negócio online em 2009, até gravou um álbum. É quase um exemplo de rede de desenho de vida em várias frentes. Isso me lembra outra coisa forte que aparece nos textos. A questão do medo. O caso do Hans, o advogado, que se sentia meio morto-vivo, né? Sim. E teve aquela clareza sobre risco e satisfação fazendo parapente lá no Rio. Parece que lidar com o medo é um passo fundamental nisso tudo. Sem dúvida. Os trechos até citam Sêneca, e olha só, até o Yoda, falando sobre nomear o medo, encarar o medo. E também Benjamin Disraeli e von Schuinar sobre a importância de agir. Agir.
mesmo com risco calculado. Exato. A ideia é, define qual é o pior cenário possível. Se você consegue lidar com ele, então age, mesmo que tenha riscos. E isso é crucial para a mudança, para buscar mais satisfação. E a gente vê isso até na decisão do Ferris, em 2008, de mudar os investimentos dele. Ah, quando ele percebeu que é difícil prever a própria tolerância ao risco na hora H, né? Precisamente. É uma coisa na teoria, outra na prática, numa crise. Então tá, juntando tudo isso que a gente conversou desses trechos, a essência parece ser essa: questionar o padrão, usar ferramentas como automação e delegação de forma inteligente e, principalmente, redesenhar a vida ativamente, não adiar tudo para uma aposentadoria lá longe. Exatamente. É sobre separar renda de tempo, né? E enfrentar medos, mas de forma calculada. Experimentar outros modelos de trabalho, de lazer, durante a vida toda. Os exemplos do Doug, do Deshazari e do Reiter mostram jeitos diferentes de fazer isso. Fica uma reflexão final aqui, né? Algo que os textos não abordam de forma direta, mas que está ligado a tudo isso. Pensando nessa ideia de otimizar, de reavaliar sempre. Que pequena regra ou processo que a gente tem no dia a dia, talvez algo automático que nem pensamos mais, que poderia ser eliminado ou simplificado radicalmente, só para liberar um pouquinho de tempo ou energia mental, mesmo sem ter que mudar de carreira ou viajar o mundo todo. O que seria?